Olá a todas e todas, sejam muito bem-vindos ao Educa Escuta, uma plataforma virtual para conectar e inspirar a nossa comunidade. Esse é um espaço para compartilhar histórias, realizações e projetos que contribuem para o futuro da educação. Vamos lá? Muito prazer, eu sou a Clarice Castanheira, uma mulher branca de cabelos curtos. Estou usando uma blusa roxa da Educo, escrito Eu educo, tu educas, nós educamos. Estou sentada em uma poltrona vermelha, com um fundo preto atrás de mim e um letreiro escrito Educo. Sejam muito bem-vindos mais uma vez e vamos ao que interessa. Nosso convidado de hoje é uma das figuras mais simpáticas e queridas da televisão brasileira. Jornalista formado há mais de 30 anos, ele começou a sua trajetória profissional na educação como agitador cultural no Colégio Equipe, em São Paulo. No início dos anos 80, ele criou no rádio o programa Matéria-Prima, que anos depois foi transportado com o mesmo nome para a TV Cultura. Em 99, ele estreou na Rede Globo, no comando do programa Ação, no qual mostrava exemplos de como a sociedade pode ajudar a escola paralelamente à ação do Estado. Um ano depois, o apresentador iniciou a sua trajetória nas madrugadas de sábado com Altas Horas, um programa de entrevistas, musicais e encontros incríveis e matérias muito especiais. Há 23 anos no ar, o programa mescla entretenimento e jornalismo. Além de ser um excelente entrevistador e mediador de debates, o nosso convidado exercita a empatia em seus programas, demonstrando ser um excelente ouvinte, algo raro nos dias de hoje e com interesse real pelo outro, em especial o público jovem. Começamos agora o podcast Educa Escuta e nosso convidado de hoje é ninguém menos do que Serginho Groisman. Que prazer enorme, Serginho, te receber. Eu te acompanho desde muito cedo do programa Livre, sou muito simpática ao seu trabalho e me lembro muito de assistir o programa Tempos de Escola, no canal Futura, na casa da minha avó, que também é uma educadora. Então, é muita memória afetiva, muita emoção, portanto, muito bem-vindo, Serginho. Muito obrigado. Eu sou o Serginho Groisman. Eu acho que as pessoas devem saber como eu sou fisicamente. Estou com uma camiseta preta com o globo terrestre no peito e eu estou muito feliz em participar dessa conversa, uma conversa de pessoas que têm um interesse pela educação, portanto já é assim uma porta aberta para as coisas que eu realizo e que compartilho. Muito obrigada mais uma vez, Serginho. Eu quero te agradecer em nome do SESC em Minas, da Gerência de Educação do SESC em Minas e do SESC Paládio, a sua presença e a generosidade de estar aqui conosco para poder compartilhar um pouco da sua história. Então, vamos lá. Eu quero começar te pedindo para contar um pouco sobre a sua trajetória, sobre os seus tempos de escola e como você se envolveu com a educação e com a cultura. Conta para a gente. Eu tive uma infância em uma escola que não se interessava muito o que acontecia além dos muros da escola, não é? E foi levando, mas eu sempre fui muito curioso, muito, muito. E fui a muitos eventos, sozinho, graças aos jornais. Quando chegou a hora de ter que escolher uma profissão, eu nunca tive nenhuma imposição ou pressão da minha família, dos meus pais, principalmente. Eu falei, bom, acho que eu quero ser jornalista. E eu entrei num cursinho preparatório para o vestibular, que no meio do ano, ele tinha um dono, esse cursinho, ele foi embora, roubou o dinheiro, foi embora. A gente ficou sem, não tinha espaço mais para os professores falaram, olha, a gente pode continuar da aula, faltava alguns meses, mas a gente não tem aonde. Um dos professores conhecia o cursinho Equipe, e o cursinho Equipe cedeu uma sala para a gente poder ter aula. Daí eu lembro que eu entrei naquele cursinho, era uma coisa muito diferente.
terminei o curso e entrei em Direito na PUC. Mas, em Direito na PUC. Mas eu vi ao longo do curso assim que eu não ia me interessar mesmo, logo no começo. E aí entrei de novo no cursinho do Equipe, fazendo a PUC. E daí vi que não ia dar e não concluí o curso e continuei no cursinho Equipe. Esse cursinho ele se transformou numa escola, num colégio também. E ele estava aqui em São Paulo em um prédio maravilhoso, que era um prédio antigo, um colégio de freiras, ou melhor, regido por freiras, né? E lá tinha um palco, um teatro. E em determinado momento, como aluno ainda, eu perguntei, poxa, será que eu posso exibir filmes? Que eu já tinha feito isso numa outra escola, sendo presidente do Grêmio. E aí eles falaram, não, pode. Eu comecei a exibir filmes que eram filmes assim muito difíceis de serem encontrados e serem vistos, filmes do Eisenstein, filmes mais novos, outros mais antigos relativos à história do cinema, e começou a fazer um sucesso muito grande lá. E um dia alguém chegou e falou assim, olha, você não gostaria de trazer alguns músicos para esse palco? Eu falei, tudo bem. Era uma época de censura muito grande no país e os músicos não tinham onde se apresentar. E aí o Egberto Gismonti, maravilhoso, o Egberto Gismonti, alguém falou, olha, o Egberto gostaria de se apresentar. E aí começou uma trajetória de músicos que não parou mais. Daí eu fiquei lá durante 9 anos, coordenando o Centro Cultural, que trazia aos finais de semana música, então era Gilberto Gil e todos os novos, futuros maravilhosos, como Belchior, Gonzaguinha, Os João futuros Bosco, ídolos Melodia, nacionais, né? Ali bem no começo da história, né, Serginho? no começo da história deles. Ficamos muito amigos, eu ficava muito amigo desses compositores, porque era uma coisa meio amadora, meio profissional, porque eu ia com o meu carro buscá-los no hotel, eu realizava luz, som, e junto com isso, no Centro Cultural, eu promovia discussões, debates, eu fazia isso muito junto aos alunos, né? Alunos que me ajudaram muito, que depois iriam se tornar os Titãs, estudava lá o Karl Hamburger, estudava lá filhos de presidentes exilados, de embaixadores, filhos de presidente. Eu acho que é interessante também, né, falar, né, Serginho, assim, o Colégio Equipe, ele surgiu nesse contexto também da ditadura, né, assim, então ali o trabalho que era feito era um trabalho também de resistência ali para que as coisas pudessem continuar minimamente existindo e pudessem acontecer, né, então você entrou ali como, eu mencionei aqui, como um agitador cultural, mas como essa pessoa mesmo que estava ali pensando essas conexões e fazendo elas acontecerem, né? Assim. É isso mesmo. O colégio nasceu com uma proposta, né? Ele era uma cooperativa no começo de professores. Então, os donos eram professores. Eles já tinham essa cabeça, não é, de fazer da escola uma referência muito forte na educação, com a liberdade, não é? E isso foi até demorou 9 anos. Nesse período fora do Equipe, eu entrei na USP em História, fiquei 1 ano e meio, larguei e já estava fazendo jornalismo na FAP também, onde eu me formei. Depois, quando chegou a abertura
e os músicos começaram a ter onde se apresentar, a equipe meio nesse sentido, né, do meu trabalho, começou a não ter muito mais propósito. Então eu saí do equipe e entrei no jornalismo, fazendo direito, né? E trabalhei na Band FM durante muito tempo e depois, já formado em jornalismo, comecei a trabalhar na Band FM. Eu continuei, apareceu a possibilidade de fazer em rádio uma matéria-prima, que era na Rádio Cultura AM, 4 horas de duração por dia ao vivo, e comecei a dar aula na FAP, E o, e no o, curso de é, jornalismo. o Matéria-Prima no rádio, ele já tinha plateia também, Serginho? Como funcionava ali, que já começou o seu contato com o público jovem? Ele não tinha plateia, ele tinha assim, uns 4, 5 alunos que eu levava por dia ou por semana, e era um estúdio médio, assim, ele não era grande. Então, às vezes, eu levava alguns músicos lá para tocar ao vivo mais acústico, e uma vez por mês a gente fazia num teatro. Daí sim. Mas ele durante todo esse período, ele foi um programa diário voltado a já a plateia, ao público que entrava por telefone. Então, eu sempre tive essa ideia, que foi desenvolvida, na verdade, em aula. Eu, enquanto professor, eu discutia muito a democratização da televisão e a democratização de um programa de TV. Como seria possível fazer com que a plateia de um programa de televisão fosse ao programa e transformasse esse programa, que eu depois exercitei no Matéria-Prima, no Programa Livre e atualmente no Altas Horas. Perfeito. Então, a educação sempre teve. Fica à vontade. Não, não, pode falar. Não, o que eu ia falar é disso, assim, dessa construção do seu trabalho junto com os jovens, né? Assim, que isso já vem desde lá do Colégio Equipe, e você acabou criando de alguma forma uma metodologia. Você usou aí a palavra democratização, que é de dar voz aos jovens e colocar eles no lugar de destaque, né? Assim, e essa juventude, ela tem se transformado muito ao longo do tempo, né, Serginho? Assim, essa juventude dos anos 90, que eu fiz parte dela ali, né? E te disse aqui que acho que você foi um dos educadores dessa geração. Ela se transformou muito. Você percebe isso hoje? Você nota isso hoje no contexto do programa, do Altas Horas, as tecnologias e as várias formas de conexão do mundo? Como que você acha que isso está envolvido também aí no contexto aí dos seus programas e da sua atuação? Eu acho que assim, o fator transformador mesmo foi o aparecimento da internet. O programa livre, o matéria-prima, principalmente o matéria-prima, não existia internet, e no programa livre foi meio no meio do programa livre que a internet se solidificou. Então, antes, isso transformou muito o perfil do adolescente no Brasil. Mas tudo que a gente achava que a internet poderia trazer de bom, não é? Que é pesquisar, conhecer o mundo, não se realizou totalmente, se realizou só parcialmente. Porque um povo ele precisa ter, quando eu falo educação, não é, transformadora, é leitura, não é, ter prazer na leitura, ter prazer na curiosidade, ter prazer na arte. E ainda nós somos um povo que pouco lê, muito pouco. Então, as ferramentas que são colocadas nas nossas mãos, elas são usadas do jeito que o povo tem como limite de transformação de educação. Então, o que prevalece muito hoje são as redes sociais, né? As redes sociais é que se transformaram num propagador de
ideias, de informações e principalmente de falta de informações e falsas informações. Então, um povo ele só vai saber manejar os instrumentos quando ele for realmente educado, né? Quando eu falo educado, às vezes fere o ouvido, mas é uma educação que contempla a curiosidade, contempla a verdade, né? Princípios. Isso ainda falta no nosso jovem, no nosso povo ainda. Sim, é um trabalho de construção, né? Assim, Serginho, e você tem alguma história marcante com seus pais ou com professores relacionada à educação para poder contar para gente, assim? Olha, eu tive uma. Eu estudava numa escola chamada Renascença, né? Em que tudo era muito formal. E aí apareceu uma professora de literatura que falou: olha, a nossa classe vai ser num círculo, né? Porque era, na época, muito diferente. E nós vamos ler cada, cada aula um trecho de um grande poema do Fernando Pessoa, A Tabacaria. Então, era um poema que a gente lia uma estrofe e debatia. E eu lembro que o primeiro é assim: eu não sou nada. Então, a primeira coisa era assim: que significa eu não sou nada? E Aham, aí aham. começou uma viagem maravilhosa. Foi aí que eu me realmente conectei com a leitura, com a literatura, com o romance nacional, internacional. Comecei a valorizar muito. Então, uma professora teve na minha vida uma transformação muito grande, muito, muito, muito grande. E quando a gente terminou a tabacaria, já era quase no final do ano, assim, me designaram para ser o orador da turma, escrevi um texto todo, era assim, esse, a formatura, esse texto é dedicado aos pais, aos alunos, aos diretores e aos loucos. O diretor, quando viu esse loucos, foi a primeira censura da minha vida. Ele riscou, falou: não tem nenhum louco aqui. Mas foi exatamente, assim, eu entendo isso que você está dizendo, assim, dedicar o tempo para ouvir, para, né, para poder sentir, mastigar ali as palavras, para poder entender de fato que sentido tem aquilo e o quão transformador isso pode ser em nós, né? Assim, muitas vezes a rapidez com que esses conteúdos são abordados não dão ali o tempo de despertar em cada um, né? Assim, ali o prazer por aquilo e o significado de tudo aquilo, né? Tem toda a razão. Tem toda a razão. Eu acho que, assim, hoje, eu que lido com música em televisão, não no Altas Horas, mas em outros programas, e até como gravação, as músicas hoje elas têm 2 minutos, 2 minutos e pouco, assim. Para fazer sucesso hoje, eles passaram a achar que o jovem quer tudo muito rápido. Então, uma música não pode ter 3 minutos e meio. Porque Ela ela tem não que vai ter ser dois ouvida até o minutos. fim, né? Exatamente. Então, falta a gente, de alguma maneira, alguma coisa precisa acontecer para a gente voltar a ter tempo na vida. E parece que as pessoas não têm mais tempo. É o tempo de fruição, né, Serginho, assim, da gente. É, Eu acho, assim, eu vejo muito assim, como o YouTube, né, e essas formas de consumir o conteúdo da forma muito mais expressa, assim, ela acabou nos tornando, inclusive, cidadãos mais ansiosos, né, e com menos tempo para poder fruir o que de fato é importante e que pode trazer essa transformação, né? Como você mencionou isso. aqui, uma professora que se dedicou ali a estudar durante quase um ano um poema
como ela pôde trazer a transformação que abriu as portas para outras, né, para os outros desejos vindo aí através disso, né? Tem toda a razão. Então, assim, eu de lá para cá e até hoje valorizo muito o professor, muito, muito, assim. No meu programa são raríssimas as vezes que eu não elogio o professor brasileiro, que nos últimos anos sofreu muito um desincentivo à educação e ao professor, que eu espero que agora esteja retomando o trilho normal, né? Exatamente. Serginho, e assim, eu mencionei aqui na abertura sobre o programa Tempos de Escola do Canal Futura, que eu particularmente tenho aí uma memória feliz, assim, de quando eu assistia, né? Como eu mencionei aqui na casa da minha avó, que foi professora. Minha avó foi professora de geografia, de filosofia, então eu tive ali esse exemplo dentro de casa constantemente. Eu queria que você falasse um pouco desse programa, assim, eu acho... eu lembro, ele foi tão transformador para mim, né? Assim, de você ver pessoas ali que eram conhecidas, grandes nomes nacionais, falando do seu tempo de escola e, de alguma forma, nos colocando ali com uma proximidade, né? Assim, eu estava ali vivendo os meus tempos de escola e de ter essa dimensão de que todos nós passamos por esse período, né? Assim, eu queria que você contasse um pouco para a gente dessa experiência e desse programa. Esse programa, eu tive uma conversa com a diretora-geral do Futura, que ela falou, eu gostaria muito que você fosse ao Futura, fizesse um programa, mas não tenho muita ideia. E eu criei em 2 dias esse programa na minha cabeça, que é um programa que convido pessoas muito conhecidas e elas escolhem um período escolar e que elas acham importante ser conversado. E daí ela vinha ao estúdio. E sem ela saber, a gente procurava amigos da época que se transformavam em repórteres e que iam para a mesma escola para mostrar como ela está atualmente. Então, eles eram repórteres da escola e mostravam, olha, a gente sentava aqui, você sentava assim, você se comportava de tal jeito. E aí a gente encontrava professores dessas pessoas que davam depoimento a respeito de como as pessoas eram. A gente adquiria também as notas, assim, adquiria alguns objetos de época da escola e fazia esse programa. O programa era uma grande entrevista, só falando de um determinado momento da pessoa, seja ela no ensino médio, fundamental, ou também na faculdade. Então, eram depoimentos assim muito diferentes, porque nunca ninguém ouviu muito a esse respeito, e também muito comoventes, assim, muito afetivos, porque eram pessoas que não se viam há muito tempo, professores, então, era assim muito comovente, assim. Então, esse era o programa, ele durou várias temporadas, eu não lembro exatamente quantas, mas muitas temporadas, umas 6, 7 temporadas, com 10 a 12 episódios cada temporada. Então, foi muita gente, assim. Sim, sim, eu acho genial, assim, inclusive queria deixar aqui a dica para retomar, hein, Serginho, acho que é um bom momento, porque eu acho que é isso, assim, a gente se vê nos outros, né, assim, e se identifica com esses períodos da escola, e eu acho que faz, em alguma medida, com que a gente reflita sobre o nosso período, né, assim, principalmente acho que quando a gente está ali jovem, adolescente ali, que a gente fica muitas vezes muito ensimesmado ali nos nossos tempos, a gente se reconhecer nos outros que já estão numa trajetória ali à frente daquela que a gente está, eu acho que é uma reflexão muito importante para os alunos também, né? Assim, ao mesmo tempo que é uma homenagem linda aos professores, né, que sempre voltam ali muito emocionados, inclusive para falar ali daquele aluno de destaque, né, que teve ali naquele contexto escolar. Assim, eu tenho
particularmente um carinho muito grande assim por esse programa, exatamente por essa identificação, e que eu acho também que é muito como a gente aprende, né, Serginho, assim, essa identificação com o outro, né, assim, é uma das formas mais, como posso dizer, mais fáceis de aprendizado, né, mais acessíveis, né, assim, a gente se identificar com o outro, né, assim. Não, essa ideia está para ser retomada no Altas Horas como um quadro, e a gente está ou vamos exibir os antigos, porque, enfim, as pessoas mudaram, mas as histórias são as mesmas. Então, exibir o antigo não é tão grave. Ou fazer de novo, ou fazer com novas pessoas também, né? É um programa também que eu adoro, tenho um carinho absurdo, muito grande. E que você teve essa ideia em 2 dias, né? Isso que é o mais legal, como Foi. que, né? Assim, e de alguma forma, porque também isso está na sua trajetória, né? Assim, no seu repertório, né? A gente na Educo tem falado muito de construção de repertório, né? Assim, de como a amplitude do nosso repertório ela pode melhorar os nossos processos de aprendizagem e a forma como a gente ensina também, né? Tem toda a razão. Esse programa foi feito como uma homenagem à escola, ao professor principalmente. E, claro, a ouvir histórias de pessoas muito conhecidas que normalmente eram anônimas, né, vamos chamar assim, antes. Exceção feita assim a Sandy Júnior, que já eram famosos na escola, né? Exato, exato, que não é todo mundo, né? Serginho, Não é então, todo para a mundo. gente finalizar, eu queria te pedir aí, por gentileza, para mandar um recado para os professores e para o nosso público da comunidade Educo. Nesse momento em que a educação está aí, como a gente disse, esperamos com muita fé, retomando aí um lugar de protagonismo no Brasil. Deixe para a gente um recado para os professores. Bom, primeiro, agradecer essa conversa aqui tão boa. Em segundo lugar, dizer que os educadores têm desafios muito grandes, né? Existe chamado novo aluno, existe chamado novo professor e a nova escola. Todo mundo precisa estar em sintonia, porque eu tenho certeza que o aluno ele respeita a escola quando ele se sente que ele pertence a essa escola, né? Que é a extensão dele, que não é só um lugar onde ele vai, volta, ele tem que se sentir dono da escola também. E assim o professor que precisa entender essas novas tecnologias para adaptar esse aprendizado. Então existe um desafio muito grande, mas eu sei que o professor brasileiro ele tem assim uma característica muito especial de devoção, de amor ao trabalho, de amor à educação. Então, o meu respeito sempre vai ao professor que encara batalhas diárias difíceis e que eu tenho certeza que o Brasil vai ser transformado através de vocês. Muito obrigado, viu? Serginho, a gente que te agradece imensamente assim a sua generosidade aí com a gente em participar e mandar esse recado para os professores tão importantes, né, para ir para o país e para a nossa evolução aí de todos nós. Te agradeço mais uma vez em nome do Sesc Minas. Muito obrigada a todos, pessoal. Encerramos aqui, então, mais um episódio do Educo Escuta. Siga a gente nas redes, EducoMG com K, Educo, como está escrito aqui em cima. Esperamos todas, todos e todes. Vamos juntos.